A paz do Senhor a todos. É com grande seriedade que hoje abordamos um tema que tem profundo impacto em nossas vidas: a maldade da língua. Ao mergulharmos nos ensinamentos da palavra, encontramos poderosas advertências sobre o uso das nossas palavras. É crucial entendermos que nossas palavras não são meramente expressões passageiras. São declarações que podem bem dizer ou mal dizer. A palavra nos admoesta que a nossa língua é como um fogo incontrolável, capaz de contaminar todo o corpo e inflamar o curso da natureza. Ela pode ser uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição. Então hoje vamos juntos explorarmos o poder e a responsabilidade que carregamos em nossas línguas. Para a gente ter uma compreensão sobre a maldade da língua, eu vou ler aqui no capítulo 3, no livro de Tiago, a partir do versículo 1, para a gente ter uma boa compreensão a respeito deste estudo bíblico. Então diz assim no versículo 1: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. É uma expressão já trazendo uma plenitude a respeito desse tema. Olha o que é que diz aqui no verso 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O escritor dessa carta, Timóteo, ele está escrevendo as 12 tribos dispersas. Então, é uma carta importante, porque ele estava escrevendo para os irmãos que eram cristãos. E por que eu sei que eram irmãos? Porque o texto ele vai citar logo ali mais embaixo. Vamos concluir aqui. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Olha o que é que diz aqui mais. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. E como gloria-se, né? Nós sabemos, somos humanos, né? Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Imagine qual é o critério da língua, da posição da língua. No comentário bíblico de Moody, ele dá um exemplo de Taskes, que foi um teólogo, eu acredito que do século XII, que influenciou muito a teologia da igreja até os dias de hoje. O que é que ele diz aqui? Falando sobre o mundo de iniquidade. Abre aspas, diz assim: como Taskes considera mundo de iniquidade como significando todas as características más de um mundo decaído. Olha os exemplos que ele cita: sua cobiça, sua idolatria, sua blasfêmia, sua concupiscência e sua avareza voraz. Tudo isto encontra expressão através da língua. Outro exemplo que ele dá: e, consequentemente, contamina o corpo inteiro. Olha o que é que ele diz aqui também. A língua também põe em chama toda a carreira da existência humana. Um outro teólogo chamado Ortiz diz assim: Ortiz diz que esta é uma das mais difíceis frases da Bíblia. Embora a frase provavelmente seja técnica por sua origem fora da Palestina, Tiago a usa aqui em um sentido técnico, significando toda a existência humana. Este
tremendo poder para o mal possuído pela língua vem diretamente do inferno. Quando nós falamos demais. E aqui é como eu falei. Aqui a gente está se tratando de cristãos. Esse poder que a língua tem de concupiscência, avareza, de maldizer, hots e tasks, ele dá uma colocação que isso vem diretamente do inferno, porque a língua ela é muito complicada de se dominar. Não quer dizer que o cristão genuíno ele não domine, porque o cristão genuíno ele tem o Espírito Santo na vida dele para controlar a natureza decaída e pecaminosa. Segue aqui. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Esse versículo ele deporta ao Gênesis, quando Deus faz Adão e Eva e diz assim, dominai sobre os peixes. Ele está dizendo assim, todos eles se dominam, se domam na realidade. Olha o que é que diz no versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. O que seria peçonha mortal? Veneno. A língua tem um poder abençoador, mas destruidor também. É por isso que Tiago, ele quando abre a carta dele, escrevendo para os judeus das dispensações, ele vai afirmando que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Já para poder refrear qualquer coisa que estava acontecendo naquele meio. Por quê? As expressões escritas das cartas são justamente problemas que algumas pessoas cristãs estavam passando. Ele manda as cartas para que essas pessoas se acoplem ao que eles mandaram. Isso eu estou falando dos apóstolos de Cristo Jesus. Segue aqui. Com ela, com a língua, bendizemos a Deus e Pai. E é uma realidade. Principalmente os cristãos, né? E com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Era uma coisa que a gente não poderia fazer. Jamais. Verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Aí ele dá agora uma retórica. Ele dá agora uma explicação. Ele fala assim. Ele dá na realidade um desabafo. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele dá uma repreensão, depois dá um desabafo. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce? Ele está contrapondo o mal com o bem. Está dando sentidos naturais para que o quê? Os cristãos, eles refreiem a sua língua. E eu achei muito grandioso esse comentário de Moody, que fala de Task, que fala de Orhorst, sobre esse comentário que ele faz sobre essa questão da língua. Por quê? Cristãos não conseguem refrear a língua. Porque é justamente a força do inferno que predomina sobre ela. Porque se somos cristãos genuínos, independente de todas as consequências que passamos e vivemos na nossa vida, nós temos que abençoar as pessoas. Fiquem aí, meus irmãos, com essa dica de estudo bíblico. Fiquem na paz, na graça de Deus.